Que grande privilégio nós temos de ter este Deus e que muitas vezes nós não sabemos tirar partido disso, desprezamos até esta bênção maravilhosa que tem este Deus ao nosso alcance. Obrigado a Raquel por este belo hino e que de facto nós nos possamos apropriar deste Deus que está sempre disposto a buscar o seu povo, a ajudar o seu povo, tão somente como dissemos na Escola Sabatina, nós nos arrependermos e voltarmos para Ele. Queria aproveitar também a oportunidade para cumprimentar a cada um esta manhã, aos amigos que estão connosco, que é um grande privilégio tê-los aqui na nossa igreja e que eles possam voltar sempre. Queria cumprimentar as crianças, os jovens e os adultos. E também uma palavra para aqueles que, porventura, nos estão a escutar através da internet, que também eles ali, qualquer lugar que se possam encontrar também, e nós aqui, com este Deus dos impossíveis. Queria estudar convosco esta manhã um assunto muito importante para cada um de nós. Se quisermos dar um título ao assunto desta manhã, é como Jesus nos torna aptos para receber a chuva serôdia, ou para receber o Espírito Santo. Eu gostava de ler dois textos esta manhã, porque esta aptidão que Cristo nos quer transmitir, ela é baseada em 4 passos que nós temos que dar na nossa vida para podermos atingir e receber essas bênçãos que esse Deus dos impossíveis nos quer dar. E nós muitas vezes não recebemos essas bênçãos, não recebemos esse poder, simplesmente porque nós o rejeitamos. E depois até entramos em queixumes, em desespero, em problemas, porque nós rejeitamos esse Deus que nos quer transmitir as bênçãos. Mas, para as alcançarmos, nós temos que também fazer algo. E eu queria ler o primeiro texto que se encontra em Joel, capítulo 2 de Joel. E vamos ler os versículos 12 e 13. Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13. Diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim e de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. E o outro texto encontra-se, é um texto muito conhecido, em 2 de Crônicas, capítulo 7, e no versículo 14. Diz o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estamos preparados para receber a chuva serôdia quando desfrutamos da plenitude das bênçãos acessíveis com a chuva temporã. O Senhor só concede a chuva serôdia quando o nosso coração está pronto para receber uma maior medida do seu Espírito. Cumpre-nos então, e baseados nestes dois textos, seguir estes passos essenciais para que nós possamos receber as bênçãos neste tempo que estamos a atravessar, que tanto precisamos da parte de Deus.
E só não as recebermos, só não recebemos essas bênçãos, só não recebemos esse poder que nos será transmitido através da chuva que Deus fará descer dos céus, se nós não quisermos. Temos então a confissão, humilhação, arrependimento e oração. São estes 4 elementos que nós, como filhos de Deus, temos que passar para que, no final, neste tempo difícil que estamos a atravessar, possamos receber as bênçãos com poder que tão ansiosamente nós carecemos. Confissão, humilhação, arrependimento e oração. No capítulo 28 de Provérbios, diz-nos o seguinte. Capítulo 28, vamos falar acerca da confissão. Capítulo 28 de Provérbios, versículo 13. O que encobre as suas transgressões, o que é que diz lá? Nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Interessante. Interessante esta profecia, podemos dizer, do sábio Salomão. Um homem extraordinário. E que ele diz, capítulo 28 e verso 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Primeiro ponto, se nós queremos receber as bênçãos, se nós queremos receber o poder do Espírito que será enviado através da chuva serôdia, nós temos que temos que confessar os nossos pecados. Temos que deixar que Deus trabalhe na nossa vida. A filosofia que muitas vezes nós temos, e falamos disso um pouco na escola sabatina, de achar que Deus nos salva nos nossos pecados, e muitas vezes como igreja e como povo nós achamos isso, que Deus tem a possibilidade de nos salvar nos nossos pecados, é um erro. E é uma barreira intransponível para que a chuva seja derramada sobre cada um de nós e sobre a igreja. Portanto, Deus não nos salva nos nossos pecados, mas salva-nos dos nossos pecados. Dos nossos pecados, das nossas transgressões, se nós nunca as confessarmos, Deus nunca derramará as bênçãos. E às vezes, e eu digo isto, e às vezes ouço estes comentários também. Mas porquê é que isto me acontece? Porquê é que Deus não nos concede aquilo que nós lhe pedimos? E devemos refletir no estudo que estamos a fazer. É uma barreira intransponível. Deus não nos dá as bênçãos nos nossos pecados. Deus salva-nos nos nossos pecados. E a nossa confissão, às vezes, não são sinceras nem a sério. São levadas pelas emoções. E não reconhecemos a culpa. E não reconhecemos as nossas transgressões. Em que se reverte nesta confissão a Deus daquilo que nos impossibilita de receber as bênçãos que Deus nos quer transmitir. Às vezes, entramos numa sucessão de desculpas, não temos nada a ver com isso, de justificar o injustificável. E, portanto, o que o Salomão nos diz aqui é que nós devemos ir a Deus, confessar as nossas culpas, pedir-lhe perdão e então as bênçãos podem ser derramadas. Queria ler convosco um texto de Helena White, que vem na página, no livro Evangelismo, página 701 e 702. Hoje deveis ter purificado o vosso vaso, a fim de estar pronto para o orvalho celeste,
E reparem o que diz o seguinte: pronto para os chuveiros da chuva serôdia, pois a chuva serôdia há de vir, e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada de toda a contaminação. Eu não sei, o som está aqui a fazer um eco. Se pudessem pôr mais baixinho um bocadinho. Obrigado. Reparem, nós devemos estar com o nosso vaso purificado. Só aí, confessando os nossos pecados, limpando esses pecados da nossa vida, é que estamos prontos para os chuveiros que Deus quer abrir do céu, para derramar a bênção, mas ela só será feita quando a nossa alma, quando o nosso corpo estiver purificado. Devemos humilhar o nosso coração. Vamos ler outro texto para o segundo passo deste pequeno sermão que queria ter convosco esta manhã. Humilhar o nosso coração. Devemos confessar os nossos pecados e depois humilhar o nosso coração, humilhar a nossa vida perante Deus, perante os nossos irmãos, perante a Igreja, para que possamos, como Igreja, individualmente crescer até alcançar as bênçãos. Vamos ler do Evangelho de São Marcos, um texto, capítulo 9, nós também conhecemos este texto, capítulo 9, vamos ler do versículo 33 ao 37. Chegaram a Cafarnaum, estamos a falar dos discípulos, para contextualizar, e estando ele em casa, perguntou-lhes: que estavais discutindo pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. E ele, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Então tomou uma criança, pô-la no meio deles, abraçando-a, disse-lhes: qualquer que em meu nome receber uma destas crianças, a mim me recebe. E qualquer que me recebe a mim, recebe não a mim, mas àquele que me enviou. Reparem, irmãos e amigos, enquanto os discípulos estiveram a querer trepar pelas costas uns dos outros para ver qual deles seria o maior no reino dos céus, quando os discípulos, olhando de lado uns para os outros a ver qual a posição que deviam tomar na sua vida, e enquanto eles não se subjugaram nesta humilhação perante Deus, perante Jesus, eles não puderam perceber aquilo que os estava a esperar. Eles não puderam perceber a prisão de Jesus, eles não puderam prever o julgamento de Jesus, eles não compreendiam e perceber a humilhação de Jesus, eles não puderam perceber a morte de Jesus e, por consequência, eles não puderam, naquele momento, obter as bênçãos que Deus, que Jesus nos queria transmitir naquele momento. Enquanto eles tentavam subir pelas costas uns dos outros para ver, e era isso que eles discutiam, depois de estar tanto tempo com Jesus, depois de estar tantos anos com Jesus, mais de 3 anos com Jesus, Jesus a querer transmitir-lhe, a querer derramar as suas bênçãos sobre ele, a querer abrir os chuveiros do céu, a querer derramar a chuva temporá. Lembrem-se, se nós não recebermos a chuva temporá, se nós não recebermos as bênçãos, não estivermos purificados, nunca receberemos o poder do Espírito Santo que Ele tem para nos outorgar no final dos tempos. E enquanto os discípulos estavam neste impasse de exaltação própria, não de humilhação, eles não puderam receber a bênção, não puderam perceber o plano de Jesus, o seu sofrimento, a sua humilhação, a sua dor, o seu julgamento e a sua morte. E reparem agora em Atos, no capítulo 4. Capítulo 4 de Atos.
Depois que os discípulos perceberam e entenderam e se humilharam e confessaram os seus pecados e se uniram a Jesus, vamos ver a transformação espetacular que se operou naquele grupo, eu podia dizer, naquela família e naquela igreja. Atos, capítulo 4, versos 32. Da multidão dos que criam, era um só coração, uma só alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que se possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Depois que eles se humilharam perante Deus e puderam perceber de que a nossa vida aqui não é por aquilo que possamos alcançar, pelas posições que podemos ter. Eu não estou a dizer que nada disto é importante, eu não estou a dizer isso, mas quando a nossa prioridade for isto, e nós não nos humilharmos e tentarmos prejudicar-nos mesmo dentro da igreja, uns aos outros, olhar para ver qual o cargo que podemos alcançar, para qual posição que podemos ter, vemos que os discípulos, quando perceberam que estava tudo errado, eles uniram-se e nada do que eles pensavam que era deles, era deles. Eles punham isso ao serviço da comunidade e eles puderam fazer um trabalho espetacular. A chuva temporã pôde descer sobre eles na altura do Pentecostes e eles puderam fazer um trabalho extraordinário. Segundo passo, para nós podermos alcançar e podermos ter este derramamento em grande profundidade do Espírito Santo, simbolizado na chuva serôdia. Enquanto nós nos dermos estes passos, não nos iludamos. Eu às vezes iludo-me a mim próprio, que Cristo, que Deus me vai salvar nos meus pecados. E isto é um erro terrível que nós temos individualmente e como igreja. Não tenhamos ilusões, que nós não vamos receber as bênçãos, não vamos receber o poder do Espírito Santo, enquanto não dermos estes passos e aparecermos purificados e limpos perante Jesus. Terceiro passo, o arrependimento. E vamos ler mais uma vez em Joel. Joel, versículo 2. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Capítulo 2 de Joel. Vamos ler versículos do versículo 12 ao 17. Todavia, ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrependa do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os meninos e as crianças de peito. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tâmalo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Temos aqui o profeta Joel a chamar a igreja,
a chamar os líderes, a chamar as crianças, a chamar os anciãos ao arrependimento. E o que é o arrependimento? O que é o arrependimento? Sabem o que é que Lutero dizia? O que é o arrependimento? O arrependimento é a tristeza pelo pecado e o abandono do mesmo. Isto dizia Lutero. O arrependimento é nós sentirmos tristeza pelo pecado. Mas nós só sentirmos tristeza pelo pecado, vestirmos as vestes, e Joel diz-nos, nós devemos rasgar o nosso coração. E o arrependimento é um dom de Deus. Se nós vamos a Deus, Deus concede-nos este dom do arrependimento. E nós rasgamos o nosso coração. Nós sentimos tristeza pelo pecado. Mas não basta ficar com estas emoções, com jejuns. Não. E como dizia muito bem Martim Lutero, é a tristeza pelo pecado e abandonar esse pecado. Quando nos chegamos ao Senhor, procurando sinceramente uma mudança de coração, de facto, nem isso nós temos a capacidade. Nós temos que nos chegar a Deus com um sentimento de mudança no nosso coração. E Ele dá-nos o arrependimento como um dom. Nós podemos ver isto no capítulo em Romanos, o apóstolo Paulo diz-nos isto em Romanos, no capítulo 2 e no verso 4. Helena White, acerca deste assunto, ela fala no livro Primeiros Escritos, na página 71, reparem o que ela diz. Vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo de refrigério e da chuva serôdia os habilitasse para estar de pé diante do Senhor e viver à sua vista. Oh, quantos vi eu no tempo de angústia sem abrigo. Vi que ninguém poderia participar no refrigério, a menos que obtivesse a vitória sobre toda a tentação. Agora reparem, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda a má palavra e ação, deveríamos, portanto, estarmos nos aproximando de Deus, aproximando-nos mais e mais do Senhor e acharmos-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha no dia do Senhor. E agora reparem, eu queria que retivessem, se não retiverem a primeira parte, retenham e fiquem com este pensamento de Helena White. Deus é santo. E que unicamente entre estes santos e que unicamente estes santos poderão mudar na sua presença. Reparem que Deus é santo e nós só podemos estar na sua presença se nos arrependermos e se nos tornarmos santos à medida da nossa estatura. Porque não há meias palavras. Deus é santo e nós só receberemos o poder de Deus, só podemos estar na sua presença se nos santificarmos com estes passos que eu quero enumerar. E vamos para, de facto, o quarto passo para terminarmos este pequeno estudo, que é a oração. Vamos ler em Atos 1. Atos, capítulo 1. E verso 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Em solene reverência
diz-nos Helena White no livro Atos dos Apóstolos, ajoelharam-se em oração, repetindo a promessa: tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Mais e mais alto eles estenderão a sua mão da fé, com um poderoso argumento: é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar dos homens e do seu trato diário, falar de palavras que levassem os homens a Cristo. Reparem que a oração não foi ter uma experiência emocional, não foi o rasgar os seus vestidos num sentimento emocional, não foi dizer, eu agora sinto tristeza pelo pecado. Não, foi uma oração intensa, foi uma oração de rasgar o seu coração e de pedir a Deus, com este fervor, incessantemente, que derramasse as bênçãos e o poder do Espírito. Em Zacarias, um texto muito importante no estudo de hoje, Zacarias, capítulo 10 e versículo 1. Zacarias, capítulo 10 e versículo 1. Vejam o que diz. Pedi ao Senhor a chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, ao Senhor, que faz os relâmpagos, e Ele lhes dará chuvas copiosas, e a cada um erva no campo. Agora eu pergunto, diz-nos Zacarias, pedi ao Senhor chuva no tempo de quê? Da chuva serôdia. Sim, ao Senhor, que faz os relâmpagos, e Ele lhes dará chuva copiosa, e a cada um erva no campo. E a chuva serôdia será derramada sobre cada um de nós e sobre a igreja quando? Quando é que será? Diz-nos o profeta Zacarias que nós devemos pedir essa chuva serôdia incessantemente neste tempo. E a chuva, nós sabemos que a chuva em Israel, ela vinha quando era a sementeira, a chuva temporal, e depois vinha, a chuva serôdia vinha quando? Quando era a ceifa, quando estava tudo preparado para a colheita. A chuva serôdia será derramada, este poder do Espírito Santo, nos últimos dias, e Zacarias diz aqui, da história desta terra. E eu pergunto, poderemos nós duvidar que estamos vivendo no tempo da chuva serôdia? Os acontecimentos passam diante de nós. Os sinais se manifestam, como diz o capítulo 24 de São Mateus. Estão passando diante de nós estes sinais numa rápida sucessão. Eu não vou mencionar. Há 10 anos atrás tínhamos que mencionar e fazer um esforço muito grande para perceber os sinais que estavam a acontecer diante de nós. Não vou mencionar. Basta ler os jornais, basta ver a rádio e ver a televisão, que o que está a acontecer, os sinais que o capítulo 24 de Mateus nos relata, estão a acontecer. E diz-nos Zacarias que é neste tempo que eu e nós não devíamos duvidar de que, de facto, se está a passar diante de nós estes sinais. Nós precisamos destas bênçãos, deste poder, destes chuveiros, da chuva serôdia que Deus quer derramar sobre cada um de nós. O Senhor cumprirá em favor do Israel, como fez no Israel literal, o Senhor fará no Israel espiritual, cumprirá esta promessa. E reparem o que Helena White nos diz, mais uma vez no livro Evangelismo, na página 701. Podem as circunstâncias parecer favoráveis
ou um abundante derramamento dos chuveiros da graça. Mas Deus mesmo deve ordenar que caia a chuva. Não devemos, portanto, ser remissos nas súplicas. Não devemos confiar na operação comum da providência. E agora, reparem, devemos orar para que Deus descerre a fonte da vida. E nós mesmos devemos receber esta água viva. Oremos, pois, com o coração contrito e com maior fervor, para que agora, no tempo da chuva serôdia, que é este tempo final, os chuveiros da graça sejam derramados sobre nós. Peçam os cristãos com fé e a bênção prometida virá. Reparem, se nós só não recebemos as bênçãos deste Deus dos impossíveis, por maiores problemas que possamos ter na nossa vida, este Deus, neste tempo da chuva serôdia, em que as cenas finais passam diante de nós com uma velocidade extraordinária, nós precisamos deste poder, que Deus quer abrir esses chuveiros do céu, derramar o Espírito Santo em grande profusão, derramar as bênçãos sobre a sua igreja, sobre cada um de nós, mas nós temos que pedir de uma maneira fervorosa, incessante, a Deus. E queria terminar com 2 textos também de Helena White. A igreja, este texto encontra-se em Mensagens Escolhidas, página 126. A igreja precisa de despertar para a ação. Agora reparem, o Espírito de Deus, esta chuva serôdia, este derramamento, este poder, estas bênçãos que Deus quer transmitir a cada um de nós e à igreja em particular, o Espírito de Deus nunca poderá vir enquanto ela não preparar o caminho. Não estejamos à espera que algo aconteça, no fundo Deus depois vai conceder tudo e não há problema nenhum. Reparem que isto não vai acontecer. Deve haver diligente exame do coração. Deve haver a ação unida e perseverante. E reclamar pela fé as promessas de Deus. Nós temos que preparar o caminho como igreja e reclamar as bênçãos de Deus. Deve haver, não cobrir o corpo de saco, à semelhança da antiguidade, mas profunda humilhação da alma. Não temos a mínima razão para congratulação e exaltação própria. Devemos humilhar-nos sobre a potente mão de Deus e Ele aparecerá para confortar e dar as bênçãos ao que de veras as buscam. É esta a promessa que Deus faz. Reparem, eu vou ler outra vez. Nós às vezes dizemos, mas eu não recebo as bênçãos, mas Deus não faz nada na minha vida, eu não consigo sentir este poder. Quem é a culpa? Diz-nos, eu vou ler outra vez. Não temos a mínima razão para a congratulação e exaltação própria. Devemos humilhar-nos sob a potente desse Deus dos impossíveis de Deus. Ele, diz-nos Helena White, e Ele aparecerá para confortar e dar as bênçãos aos que de veras a buscam. Irei terminar mesmo, agora cuidado. Se nós não conseguimos reter nada daquilo que eu disse até aqui, daquilo que Helena White nos disse até aqui, daquilo que o profeta Joel e Jeremias nos disse até aqui, se calhar já nos esquecemos. Se calhar já nos lembramos muito bem. Agora reparem, um texto muito pequenino de Helena White, e com o qual eu termino. Ele vem escrito em Testemunhos Seletos, no volume 2 e na página 609. Reparem bem, nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou uma mácula sequer.
Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva cairá sobre nós, como caiu a chuva temporá sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe e que nos ajude a retirar. E lembremos que não seremos selados e não receberemos as bênçãos que Deus tão ansiosamente nos quer dar, como deu aos discípulos no dia de Pentecostes, se tivermos no nosso caráter uma única mancha. Nós temos de estar realmente purificados. E só assim. Isto não quer dizer que não pequemos mais. Isto não quer dizer que vivamos a partir daí num estado de santidade. Não é isso. Nós não seremos selados, diz Ellen White, se acalentarmos no nosso coração uma única mancha. Limpemos, purifiquemos, passemos por estes 4 estádios. Confissão, arrependimento, humilhação, oração. E receberemos, não tenhamos dúvidas, as bênçãos que Deus nos quer transmitir. Tenham todos um bom sábado e muito obrigado pela vossa atenção.